Boa noite. Boa noite. Boa noite, Estão me professora Luciene. ouvindo? Boa noite, professora. Oi? Boa noite. Gente, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, professora. Boa noite. Deixa eu olhar aqui. Estão me ouvindo, gente? Espera. Aqui. Oi? Estão me ouvindo? Boa Sim. noite, professora. Noite. Gente? Oi, professora. Boa noite. Boa noite, professora Luciene. Oi. Boa noite, professora. Oi, professora. Boa noite. Gente, deixa eu ver aqui. Oi? Estão me ouvindo? Agora, estão me ouvindo? Sim. Oi, professora. Ai, que Boa noite. bom! Boa noite! A gente já estava te ouvindo desde o início. Oh, que bom! Não, e eu aqui até entrei de novo, porque eu tô aqui e não tava ouvindo, eu via só o piscar das letrinhas e não ouvia vocês. Que bom, que ótimo. Boa noite a todos. Então, deixa eu voltar aqui, que eu já tinha até... Boa noite, professora. Boa noite, tá joia, Dilson? Que bom, Tudo jóia? eu assustei aqui, eu até via o seu nome aqui piscar, eu falei assim, gente, mas eu não tava ouvindo Pois é. nada. Então tá bom. Pois é. Isso que é bom, tá? O calor até aumentou aqui. Fala não. Deixa eu projetar aqui, gente. Então tá bom. Graças a Deus, deu tudo certo. Porque eu faço o teste antes, mas de qualquer forma, né, a gente fica com receio. Realmente eu não estava ouvindo vocês. Que bom. Eu acho que agora vocês estão vendo a minha projeção. Vê se... Aqui. Sim. Ótimo. Isso. Obrigada, gente. Então vamos dar início, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô com a câmera ligada, estou. Então tá ótimo. Boa noite a todos vocês. Deixa eu ver se tem alguém aqui para me admitir. Não, acho que tá todo mundo aqui. Ótimo. Então, boa noite, Ana Carolina, Bárbara, Larissa, Nicole, Adilson, Alessandra, Daniel, Ellen, Matheus. Sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite a vocês. Uma excelente semana, viu? Tô aqui com o material. Tá projetado o material aqui? Porque no meu celular não tô conseguindo ver o que eu projeto para vocês. Vocês estão conseguindo ver o meu material ou não? Só para me ter uma noção aqui. Eu não, professora. Ah, tá. Não é porque Não. o meu celular aqui. Tá. Porque o meu celular aqui que eu acompanho. Aqui deve ser isso. Aqui. Acho que agora é capaz de vocês verem. Deixa eu ver. Agora vocês conseguem ver? Ou... Sim. Ótimo. Não, agora não. Sim, de novo. Oi? O material, o slide? Não. Não. Tinha aparecido e agora não, agora sumiu. Tá, é só que eu tô admitindo aqui. Luana, seja bem-vinda, Luana. É engraçado, parece que hoje tem alguma coisinha de diferente aqui. A gente vai acompanhando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ver se tá. Ô, professora. Oi, diga, pode falar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô conseguindo admitir o pessoal na reunião. Então, se você não quiser ficar saindo, eu posso admitir o pessoal. Ah, que ótimo. Eu agradeço. Sim. Quem tá falando? É a Nicole. Oi, Nicole. Eu agradeço. Inclusive, porque hoje vocês entraram, eu também achei isso de diferente.
porque vários de vocês entraram e são apresentadores. Vocês repararam isso? Entraram e tá como apresentador, deve ser por isso. Então, se for, pode sim, tá, Nicole? Eu te agradeço. Que aí... Não, tá Tá? Se for tranquilo aí pra você, pode. Porque aí a gente... tranquilo, pode deixar. Aí eu não preciso ficar toda hora voltando, né? Enfim. Tá bom. Mas só para me ver aqui, porque eu realmente não estou conseguindo ver o que eu projeto para vocês. Vocês estão vendo o meu slide? Não, né? Sim. Estão? Não. 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 Estão me vendo Ele só, tá não é? aparecendo e depois some. É sério? Então, eu acho que tá, ele tá tendo problema de apresentação, gente. Agora apareceu. Agora apareceu? Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Qualquer coisa de diferente, vocês me avisam, tá? Porque Sim. parece que tem alguma coisinha aqui de diferente. Então, a gente organiza para não ter nenhum prejuízo aqui pra gente, tá certo? Eu vou dar continuidade aqui. A Nicole, então, faz a gentileza, tá? Pode admitir os colegas aí que entraram. Então, a gente vai dar prosseguimento. Qualquer coisa, se vocês não me ouvirem, se vocês não verem o que eu estiver projetando, vocês me falam, por favor, tá bom? Bem, então vamos. Como eu falei, uma excelente semana a todos nós. Uma semana que eu imagino bem intensa para vocês, a entrega de atividades, né? Então, é sempre véspera, né? Véspera de oficial, ela sempre tende a ser intensa. Então, uma semana abençoada em dobro para todos vocês, tá? E até em função disso, eu coloquei esse lembrete aqui, tá? Tá no nosso cronograma, vocês sabem, mas de qualquer forma, eu acho sempre muito importante lembrar vocês, né? Semana que vem, então daqui uma semana, nós teremos a Semana das Oficiais, né? E a nossa Oficial 1 será semana que vem, segunda-feira, dia 5. Eu vou fazer a prova para vocês no link do Google Forms, tá bom? Eu vou disponibilizar tanto no AVA, como também vou encaminhar para vocês via e-mail o link. E ele vai ficar disponível para vocês por 24 horas, tá? E semana que vem, de 19 às 20h40, estarei aqui daquele plantão de tirar dúvidas, tá? O que eu chamo a atenção que desse semestre eles estão colocando, isso tudo é institucional, o plantão ocorre nos 2 primeiros horários, tá bom? Então vai ser 19 às 20h40. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contar comigo que eu estarei aqui de plantão nesse momento, tá? Mas vocês terão ao longo, né, 24 horas para execução da atividade e retornar para mim, tá? Bem, eu acho que vou fazer, acho que vai ser tranquilo, sem problema nenhum, mas, né, só para vocês também tranquilizarem, saberem, esse formato, inclusive, é um formato solicitado por eles, tá? Disponibilizar, ficar por 24 horas, porque assim o aluno, né, ao longo dessas 24 horas, na hora que tiver um tempo e tiver a internet disponível, enfim, para poder facilitar a vida de todos vocês. E podem contar comigo no plantão aqui de 19 às 20h40, tá? Eu fiz assim só para recordar, chamando a atenção também, eu já recebi, tá? Já recebi o e-mail com o trabalho de alguns de vocês. Eu vi, né? Eu já tinha até entrado aqui, eu vi que estava caindo mensagem para mim de e-mail. Então, a vocês que enviaram, né? Eu vou depois dar o retorno de que eu consegui. Eu sempre dou retorno se eu estou conseguindo abrir o vídeo direitinho. Enfim, aí eu falo para vocês que eu recebi, tá? Para vocês terem a tranquilidade, também retorno em relação ao recebimento, né, da atividade. Lembrando que hoje é o último dia para o envio do vídeo, tá? Enfim, então, mas fiquem tranquilos, todos vocês que me enviaram, eu sempre dou retorno de recebimento, tá bom? Bem, e vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa
ao nosso trabalho, à nossa unidade 2. O que eu imaginei hoje é realmente a gente finalizar o conteúdo e, ao mesmo tempo, também ali fazer atividade que vai ajudá-los a recapitular, a recordar, tá? Que essa reta final para a gente não estender e, na verdade, fixar esses conteúdos, tá? Então, uma noite tá cheia de atividades diferenciadas. Espero poder contar com vocês para poder participar, para imaginar a gente, né, estar cada vez mais preparado para a semana que vem. Bem, e aí, o que eu fiz? Eu coloquei, logicamente, a gente está aqui nessa unidade 2. Eu coloquei aqui, acho que são 2, 3 slides que eu passei para você semana passada, né? Porque a gente está na unidade 2 no arquivo, o segundo arquivo. Mas como a gente dá uma continuidade de raciocínio, eu achei prudente, até mesmo porque depois eu vou dar um exercício para vocês, um quiz para revisão. Aí a gente fala sobre esse assunto. Eu acho que é prudente a gente retornar uma linha mestre básica, só para contextualizar no que a gente vai continuar e ao mesmo tempo servir aí para vocês recordarem, que sempre é muito bom, né? Véspera de prova é sempre muito bom. Então, olhem só, o que nós estamos falando, né? Nós iniciamos semana passada a apresentação de tipos de heranças, que são heranças monogênicas, né? Ou heranças mendelianas, e das quais nós podemos classificar. Professora, Diga. Pode falar. eu não tô te vendo. Não, mas é porque eu acho que ver, vocês têm. Mas você tá vendo o meu slide? Nada, não tô vendo nada. A tela tá toda preta. Mas alguém Eu está. consigo ver, professor. Eu consigo ver. Sério? Eu não tô vendo, não. E você tava vendo e deixou de ver alguma coisa nesse sentido? Não, desde o início, quando você começou a aula, eu não consegui ver. Não tô conseguindo ver. Ó, deixa eu só ver. Tem mais alguém com dificuldade da observação do material, gente? Ou é só ela? Só pra gente saber se o problema é geral ou se é só, às vezes, uma sintonia dela lá. Eu tô vendo. Então, Eu também. tá ok, gente. Obrigada. Eu vejo. Tá. Desculpa Então, interromper a senhora, mas sobre a prova, a senhora falou do Google Forms, né? Sim. Esse Google Forms precisa baixar ele ou dá para usar pela internet mesmo? Não, dá pra usar. É só abrir o link e fazer, Ah, tá. Tá Tá bom. ok. tá? E o Pedro Você pediu- vai. Que dia que você vai Espera, pra gente. gente fazer essa prova, professora? Espera aí, gente. Um de cada vez. Espera aí. Quem tá falando do link eu falei que, né, precisar abrir fácil. A prova é semana que vem, dia 5. Vou enviar para vocês colocar tanto no AVA quanto enviar também pelo WhatsApp. E ela vai ficar disponível por 24 horas. A partir do momento que eu enviar para vocês, ela fica viável 24 horas, tá bom? Tá ok. Ok? Mas alguém tem algum... Eu vou desligar aqui e você tem que entrar de novo, porque eu não tô conseguindo ver você, Tá não. ok. Eu te peço essa gentileza, porque pelo jeito é só no seu acesso aí, tá? Tá. Mas alguém tem alguma pergunta sobre prova, gente? Ok? Vamos fazer o seguinte. Depois, mais no final do nosso horário, no segundo horário, eu volto a falar da prova de novo, porque às vezes sempre tem algum aluno que chega depois. Então, vamos fazer o seguinte. Por agora a gente falou, vocês não têm mais perguntas, a gente deixa, porque aí depois eu falo novamente para recordar um ou outro que entrou depois. E se porventura até lá vocês tiverem mais alguma dúvida, aí a gente fala, tá bom? Então, podem ficar tranquilos que a gente volta a esse assunto novamente na noite de hoje. Agora, vamos só recordar aqui para a gente pegar essa linha mestra e a gente finalizar o conteúdo. Olhem só, como estava falando, nós estávamos apresentando sobre... Agora deu, professora. Que bom, que bom. Obrigada, viu, você ter retornado. Porque quando é só um, assim, De às vezes é um nada. problema específico. Muito obrigada. Bem, e aqui, né, nós vimos que as heranças mendelianas, elas possam vir a ser consideradas autossômicas,
A herança autossômica é aquela que ocorre de forma igualitária, tanto a meninos quanto a meninas, ou seja independente ao sexo, né? E ela possa ser dominante ou recessiva. As heranças dominantes, elas ocorrem com maior frequência, né? Ela normalmente ocorre a cada geração. Toda geração tem a possibilidade de ocorrer aquela herança, né? A transmissão daquela herança, ok? Existem aquelas autossômicas recessivas. Ela é recessiva, a gente percebe que ela é recessiva quando ela dá salto de gerações. Por exemplo, ela ocorreu com o avô, não aconteceu com o seu pai, mas possa acontecer na sua geração. Ela, né, também normalmente tem maior tendência de acontecer, por exemplo, em casos, né, de consanguinidade. Primo casado com primo, né, tendo uma relação com primo. Por quê? Já que ela é recessiva, ela só se manifesta quando os indivíduos são homozigóticos recessivos. E aí tem muito mais chance, às vezes isso acontece na nossa família, a gente nem sabe que eventualmente tem aquele genezinho ali alterado, mas eu apresento um gene alterado, meu primo apresenta um gene alterado, de repente, né, possa ser que diante de uma relação dessa, de consanguinidade, virá a ocorrer uma transmissão de uma herança recessiva, tá? E nós vimos também que existe, a gente, inclusive, nós finalizamos aqui, até anotei, ó, nós chegamos a falar até o raquitismo resistente à vitamina D, que ele é uma herança ligada ao sexo e dominante. Mas primeiro, o que significa herança ligada ao sexo? Ela ocorre quando ela é transmitida por alguma alteração do cromossomo sexual. Só para a gente recordar, e eu tinha apresentado a vocês, lembra aquele cariótipo ou cariograma, onde vem os 23 pares cromossomais? O 23º, que é XX ou XY, são os cromossomos sexuais, né? Então, se eu tiver alguma alteração no cromossomo X, ou os rapazes virem a ter alguma alteração no cromossomo Y, eles podem herdar, né, aos seus filhos em função de ser uma herança ligada ao sexo, tá? E o caráter de dominância e recessividade é o mesmo, né? Significam os mesmos princípios como a gente viu na autossomia. Então, só para a gente contextualizar, nós falamos, eu não vou aqui ficar repetindo, né, para não ser cansativa, mas só para vocês recordarem. Semana passada, nós vimos entre as autossômicas dominantes, eu pontuo para vocês justamente as alterações, os distúrbios que são citados pelo nosso livro, né? A condroplasia, que é aquela situação do nanismo, a doença de Huntington, o qual ocorre aquela alteração no sistema nervoso central, que os indivíduos começam a apresentar, né? Prejuízos motores, afinal de contas, alterações no sistema nervoso promovem vários distúrbios, né? No desenvolvimento do indivíduo. Isso normalmente acontece em indivíduos com um pouco mais de idade, né? Então, a pessoa vai caindo numa situação de maior demência, de maior dificuldade, né? A epidermólise bulhosa foi quando eu mostrei para vocês. Lembram daquelas crianças com aquela pele toda cheia de feridas, né? Em função de um crescimento, né? Um espaço de um líquidozinho que forma entre a epiderme e a derme. A fibromatose gengival, que é aquele crescimento da gengiva que vai encobrindo os dentes, né? Então, só aqui para a gente recordar do que nós vimos, para a gente dar uma continuidade, né? A recessiva, como eu falei com vocês, olhem, ela normalmente, até chamando atenção aqui para vocês, quando existem dois traços assim, significa, né,
De que aqui esse casal existe uma consanguinidade. Na hora que eu falei sobre essa autossômica recessiva, eu falei que ela tende a ocorrer mais, né? Não significa que sejam as únicas situações em que possa acontecer essa transmissão. Mas a consanguinidade facilita, né? E de fato é por isso que nós temos aqui nessa representação uma indicação da possibilidade aqui no caso de consanguinidade, porque existem esses dois tracinhos, tá bom? E aqui, ó, só para ilustrar, essa herança ela é recessiva, então para o filho ser afetado, ele precisa ser obrigatoriamente homozigoto recessivo, tá bom? Que é o caso que a gente tem aqui, que a gente observa nesse material, tá bom? Deixa eu ver aqui, não, tá bom, vejamos. Exemplos da herança autossômica recessiva que nós vimos semana passada. Fenilcetonúria. Lembram quando eu chamei a atenção? É uma doença metabólica, em que inclusive a indicação, a fenilcetonúria e a fibrose cística foram identificadas no início, né, com o teste do pezinho. Então até a gente passou um videozinho onde tinha um médico explicando, né, a importância de se realizar o teste do pezinho para a identificação de algumas doenças transmitidas, né, de uma herança genética, tá? Então a fenilcetonúria é esse exemplo clássico, né, em que problemas metabólicos podem levar à diminuição, a prejuízos ao desenvolvimento ali do recém-nascido, a convulsões, a tonturas, né? Então a criança tem muito déficit no desenvolvimento em função dessa alteração. A fibrose cística, quando eu chamei a atenção de vocês, que é aquela maior produção de muco, principalmente no pulmão e no pâncreas, tá? Doença de Tay-Sachs, que são crianças, né, com prejuízo ao desenvolvimento, prejuízo muscular também, né, onde elas ficam com a musculaturazinha flácida, dificuldade de marcha, tá? Raquitismo dependente da vitamina D, que é o desenvolvimento, né, ósseo que fica aquém, que acaba levando à fragilidade óssea e, consequentemente, aquela curvatura, né, clássica ali dos membros, principalmente inferiores. Muito em função pela sobrecarga do peso, tá bom? E, né, quando eu falei do cariótipo cariograma, quando eu dei aquele geral, esses cromossomos são os cromossomos sexuais, tá? Então, quando nós observamos essas doenças, esses distúrbios relacionados com alguma herança ligada ao sexo, significa alguma alteração no cromossomo X ou no cromossomo Y, tá bom? Só quero aproveitar também a oportunidade e lembrar a vocês que esses 23 pares cromossomais, esses 22 aqui, ó, são os cromossomos dos quais são autossômicos, né? Então, qualquer alteração que venha acontecer nesses cromossomos são heranças autossômicas, tá? E essa ligada ao sexo são exclusivamente a esses dois cromossomos. Eu chamei a atenção de você semana passada. O cromossomo X já existem mais de 300 genes relacionados a ele. E o cromossomo Y existe de 20 a 30 genes relacionados. Então, existe muito mais probabilidade de vir a ter alteração no cromossomo X do que necessariamente no cromossomo Y, tá bom? E aqui, como exemplos, e foi justamente aqui que nós paramos, né? Nós temos a hipertricose, que só para vocês recordarem, era aquele caso em que os indivíduos têm um crescimento de pelos exacerbado pelo corpo, né? Onde a gente observa, existem imagens, até coloquei para vocês uma imagem de uma menina lindíssima, mas cheia de pelos, parte do rosto, parte do corpinho, né?
o qual, logicamente, promove uma alteração que acaba gerando algum certo desconforto para a pessoa em função, né, do tão chamativo que eventualmente possa ser a presença de pelos em áreas que normalmente não se observaria em tão grande quantidade, tá bom? Então, só para a gente recordar disso. E aonde que nós paramos? Eu apresentei a vocês o raquitismo resistente à vitamina D, que aqui no caso ele é literalmente uma alteração também em virtude de um prejuízo ósseo, né? Um prejuízo à manutenção do material que constitui a estrutura óssea, né? Então, o que a gente tem? Isso é importante de ser observado, porque, obviamente, essas alterações, elas promovem prejuízos à pessoa, né? Como no caso aqui, esse raquitismo resistente à vitamina D, se a gente observar essa fragilidade óssea, gera alterações na própria estrutura, né? Estrutura óssea, faz com que haja curvaturas, diminuição do crescimento, tá? Então, e aí que nós finalizamos. Nós vamos dar continuidade agora à síndrome de Rett, que também é uma herança dominante ligada ao cromossomo X, tá? Vou apresentar aqui a vocês, tem essa ocorrência, né? Acomete, reparem vocês, principalmente, né, ali observar essas alterações ao longo do crescimento e desenvolvimento dessas crianças, tá bom? Então, vou apresentar a partir de agora a vocês maiores etárias, aquelas as quais a gente, na verdade, ainda não teve oportunidade de falar, tá? Olhem só, a síndrome de Rett, né? O que nós temos aqui? Chama a atenção de vocês, ocorre principalmente nas meninas, tá? E olhem, reparem uma coisa aqui, todas essas crianças, olhem, elas estão, né? Reparem que elas tendem a ter uma alteração, principalmente nas mãos, tá? Isso vai ser mais pronunciado, vocês vão ver. Nessa síndrome, ocorre realmente um prejuízo no desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Promove um retardo mental que vai se pronunciando. Eles falam muito que essas crianças de início, às vezes os pais observem ali nos primeiros 6 meses, né, de vida das crianças, como se fosse um desenvolvimento normal. E que de repente essas crianças começam a verificar, né, que alguns prejuízos, até mesmo alguns crescimentos que essas crianças já apresentavam, né, de desenvolvimento, de resposta ao ambiente, que essas crianças começam a regredir. Então, isso começa a ser chamativo, porque nós, pais, né, e independente de vocês já terem filhos ou não, vocês já devem, às vezes, ter acompanhado um primo, um irmão, enfim, né, a gente acompanha muito esses primeiros meses das crianças, porque a gente brinca, a gente chama, a gente verifica o tanto que eles sejam responsivos, né, aos estímulos, se eles começam a rir, se eles conseguem começar a identificar a sua voz, né? Isso para a gente é tão gratificante. Então é por isso que quando essas crianças começam a evoluir, né, a família tende a ser receptiva, perceber essa alteração. E essa pequena alteração, logicamente, chama os pais e responsáveis a conversar com o pediatra e, logicamente, que ele também, ali diante de um acompanhamento, ele também começa a ter essa percepção mais aguçada, tá bom? Então, vocês vão ver. Então, inclusive... Professora? Pode falar, diga! Boa noite, tudo bem? É o Pedro. Oi, Pedro, boa noite. Eu vi que você me mandou mensagem ali, só não deu para ouvir, Pedro. Consegui. Diga, tudo bom? Que bom que você Consegui está entrar aqui, na aula. Pedro.
Que bom, seja bem-vindo. Deixa eu te perguntar, obrigado, valeu. Você tá gravando a aula? Só te perguntando. Estou sim. Ah, tá, entendi, era só para tirar essa dúvida mesmo, tá bom? Deixa eu Tava ver. dando um problema aqui no... Possa ser que no Teams que eu entrei e saí, deixa eu ver só uma coisinha. Mas eu também não estou usando, eu estou usando, não sei se vocês viram, até um outro programa, porque o Teams estava apresentando um problema na gravação, então eu estou usando um outro programa. Então, se não está sendo gravado pelo Teams, que eu entrei e saí aqui, que eu estava com receio de algum, né, de ter um problema aqui, não tem problema não, eu estou gravando sim, tá, Pedro? Obrigada pela observação. Beleza. Tá? Tranquilo, valeu. Mas eu até vou, porque isso fica gravado lá no sistema, senão eles acham até que eu não posso não estar dando a aula. Que eu acho que é isso. Obrigada, Pedro, você é um anjo. Eu estou sim. Porque não aparece para vocês, né? É porque eu entrei. Deixa eu ver se a gravação. Isso. Porque eu entrei 2 vezes, porque eu estava aqui, ó. Vocês estão vendo meu material agora, não estão? Agora sim. Tá. Mas obrigada, Pedro. Mas pode deixar que eu tô gravando desde o início. Outro programa eu ativo antes de iniciar qualquer outra coisa. Valeu, obrigada. Então, olhem só. Aquilo que eu falei com vocês, né? Dessa observação, dessas fotos. Reparem que essas crianças, né? Tendem, às vezes, a realmente a ter esse cuidado de esfregar as mãos, a bater muita palminha. E elas, por incrível que pareça, elas têm essa ação com as mãos, mas ao mesmo tempo elas deixam de utilizar essas mãos para o dia a dia, sabe? Para pegar um objeto, mesmo até para funções básicas, né? Elas se negam a utilizar as mãozinhas para isso. Ficam mais utilizando essas mãos para esfregar, para bater palma, movimentos não coordenados, tá? Vocês vão ver. Olhem aqui, como eu falei com vocês, na síndrome de Rett a gente percebe um desenvolvimento normal até cerca dos 6 meses. Existem alguns casos em que os pais relatam, né, um desenvolvimento normal até 1 ano e meio de idade, tá? Isso também é muito importante, né? A gente fala aqui as principais manifestações, as principais características. Não significa necessariamente que todas as crianças vão ter absolutamente, né, no mesmo tempo e as mesmas alterações. Mas, de qualquer forma, fica aqui nessa observação. Que, a princípio, essa criança tá tudo normal, né? E aí, de repente, começa a haver uma alteração. Inclusive, quanto à brincadeira. Essas crianças começam a deixar de brincar. Vocês imaginam que é uma criança, né? Se a gente imaginar dos 6 meses até 1 ano e meio ali, que é esse potencial, né? Em que algumas crianças possam até evoluir dentro desse padrão, entre aspas, de normalidade. Imagina, de repente, a criança parar de brincar, ver uma bolinha, uma coisa, né, muito colorida, que você joga, que normalmente ela pega, que ela faz questão de jogar no chão, que é para você pegar de novo, né? Então, porque nesse início a brincadeira é muito dessa forma. Mas isso, a criança começa a se negar, né? Começa a não achar atrativo para esse tipo de ação. Bem, aqui as crianças, como eu falei com vocês, elas começam também a ter a perda do uso intencional das mãos, né? Que é para pegar alguma coisa, que é para poder pegar uma colherzinha e levá-la à boca. Não, elas começam a se negar a usar as mãos. Ao mesmo tempo, como eu tinha falado, chamado a atenção de vocês nas imagens, as crianças começam a ter movimentos atípicos com as mãos, como bater palmas, torcer as mãos, querer lavar as mãos toda hora, tá? Levar as mãos à boca.
Tá? Então, tudo isso que, se vocês observarem, é um conjunto de alterações que elas são muito indicativas, muito chamativas, né? Porque isso não é frequente, esse tipo de ação, né? Esperado por crianças entre os 6 meses a 1 ano e meio. Elas querem brincar, elas pegam tudo, muito pelo contrário, né? O que mais criança tem nessa época é querer pôr a mãozinha absolutamente tudo e jogar no chão, né? E aí faz isso e começa a rir, porque sabe que fez bagunça, tá? Enfim, mas são coisas que parecem bobas, mas que são tão importantes, né? De acompanhamento, de observação. E aqui eu vou colocar para vocês, tem um pequeno videozinho da síndrome de Rett. E aqui, né, justamente por essa falta de coordenação, por essa negação de ações, né, que a gente tem que ter o cuidado em dobro, né, e chamando a atenção de vocês de algo que eu mencionei semana passada. Esse nosso assunto aqui, ele é um assunto pertinente, né, a nós de uma maneira geral. Eu falo a nós o quê? A nós biólogos, que aí eu me incluo como as meninas da biologia, e a vocês fisioterapeutas, né? Por quê? Porque nós da biologia entramos nesse assunto. Opa, calma. Entramos nesse assunto no que se refere à pesquisa, né? À pesquisa, às vezes aos testes de diagnóstico, e a vocês a fisioterapia. Quantas vezes vocês foram mencionados semana passada e continuarão a ser hoje, através de vocês como profissionais importantíssimos para trazer a essas crianças a qualidade de vida, né? Cura, infelizmente a gente ainda não tem cura dessas síndromes, dessas alterações, né? Mas ao mesmo tempo uma melhora no quadro, uma melhora na evolução dessas crianças que venham apresentar esses distúrbios, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Olha, vê se vocês estão ouvindo direitinho, qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Olhem só. Pouco conhecida na sociedade, até mesmo pela medicina, a síndrome de Rett é uma doença rara. Muito parecida com a paralisia cerebral e às vezes confundida com o autismo, a síndrome de Rett acomete em 99% dos casos crianças do sexo feminino e é uma síndrome de origem genética. A síndrome de Rett é uma condição neurológica que afeta predominantemente as meninas. Ocorre muito excepcionalmente em homens. É uma condição que afeta uma criança que até 8, 16 meses de idade aparentemente é normal, e a partir dessa ocasião ela começa a perder as habilidades que ela já tinha. Se já falava, deixa de fazê-lo, se já andava, perde a marcha, e surge a característica básica dessa condição, que é elas perdem a função das mãos e surge um movimento estereotipado repetitivo, em geral de esfregar as mãozinhas ou de levar a boca. O que a gente primeiro descobriu é que ela era uma criança muito tranquila demais, e que todas as coisas que ela aprendia a fazer era muito sutil. Então, assim, cada vez que ela aprendia uma coisa nova, ela deixava a anterior. Então, ela não somava conhecimento, né? Os sintomas vão desde a estagnação do desenvolvimento, perda temporária do contato social, perda gradual da função das mãos, musculatura flácida, dificuldade de andar, pés pequenos, frios e azulados, bruxismo, convulsão e até a diminuição do crescimento da cabeça. A principal dificuldade é assim, a dependência que ela tem de precisar praticamente de 2 pessoas para cuidar dela, né? Digamos assim, ela, apesar dos 14 anos, a gente pode considerá-la um bebê. A síndrome de Rett, que compromete 1 a cada 12 mil meninas nascidas, ainda é pouco conhecida e recentemente descoberta, possui poucas clínicas especializadas no diagnóstico e tratamento. Uma delas é a Abert, que hoje é parceira da AVAP. Quando a gente procurou a AVAP para ver essa possibilidade, e essa possibilidade se abriu, é porque nós temos assim, um número muito grande de meninas que estão cadastradas na instituição, estão sem atendimento especializado,
E nós não temos, dentro do centro de referência da ABRAT, condição de, não é a intenção da gente, aumentar isso. Então, o que a gente queria, justamente, ter um local de excelência, de referência, que a gente pudesse, eventualmente, estabelecer uma parceria. O atendimento é para as meninas com síndrome de Rett, dentro da área de fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia e pedagogia. O tratamento multidisciplinar é uma manutenção aplicada apenas para corrigir alguns problemas físicos e para não deixar a doença avançar, já que, infelizmente, a doença ainda não tem cura. Meu foco mesmo é trabalhar o que a criança tem de melhor. Por exemplo, se a criança tem a marcha, a gente trabalha a marcha. Se a criança tem a postura sentada, a gente trabalha a postura sentada, sempre visando o melhor da criança. O prognóstico era terrível, né? Algo como algumas conseguiram superar a adolescência. Então, para nós era assim, era viver, a partir de então, o dia a dia, mas, por outro lado, tive assim, boas orientações, né? Então, estimular sempre muito e sem esperar muito resultado. A possibilidade de uma mãe ter uma segunda filha com a síndrome de Rett é de 0,5%. Suspeita-se que essas crianças entendam e saibam muito mais do que podem expressar e geralmente se comunicam por meio do olhar. O objetivo do atendimento clínico é tentar o máximo possível dar uma estabilizada. Para quem quiser mais informações sobre a síndrome ou está em busca de um diagnóstico preciso e tratamento especializado, podem procurar a ABRAT, que fica na Vila Mariana. Eu gosto porque eu acho importante vocês terem a noção, né, dessa realidade, né, dessa dificuldade, inclusive. Porque tem uma coisa que a gente fala aqui no textual, né, que nenhum, né, relato desse consegue, na verdade, estar presente nisso que a gente apresenta para vocês. E, ao mesmo tempo, né, chamando a atenção dessa importância da atenção, do cuidado, né, como eles até falaram ali. Deixa eu ver se agora eu consigo colocar a imagem aqui para mim. Chamando a atenção de vocês, olha como que vocês entram e como que vocês são importantíssimos, né? Por quê? Vocês entram no diagnóstico, né, ali para ajudar, até imaginar por que diagnóstico em relação à parte da biologia molecular, identificação, né, lembram? Do próprio aconselhamento genético, né? Aconselhamento genético, ele pode ocorrer também ali colaborando nesse sentido também do diagnóstico das crianças, né? Que é fundamental o diagnóstico precoce para que, de fato, né, possa ter um tratamento adequado. E, por outro lado, a vocês da fisioterapia, a importância que né, na verdade, de vocês estarem em conjunto com essa equipe multidisciplinar para que, na verdade, essas crianças possam ter um melhor desenvolvimento, né? E só também, gente, de ter uma socialização, né? Igual vocês viram ali, essas crianças entrando em contato com outras, isso também já faz um bem danado, né? Além do mais, o carinho e do trabalho que vocês, enquanto profissionais, vão ter de uma maneira mais especial com elas, né? Como até essa fisioterapeuta mesma falou, no sentido de tentar melhorar o máximo possível dentro ali das limitações e realidade de cada criança. Bom? Bem, vocês estão vendo meu material, estão? Porque eu realmente não consegui fazer a ligação aqui no meu celular. Vocês estão vendo agora o meu material em PowerPoint, gente? Ainda não, ainda tá no vídeo. Sim? Aqui, não sei. Agora sim? Deixa eu ver. Agora chegou. Chegou? Sim. Tá vendo? Ah, então ótimo. Então tá. Porque eu sempre gosto de acompanhar, mas hoje eu não estou conseguindo. Deixa pra lá. Então, nós vimos, né? Ali a herança ligada ao sexo dominante. Agora eu vou mostrar para vocês ligada ao sexo recessiva, né? E aqui,
ligado mais uma vez ao cromossomo X, tá bom? Bem, ela é recessiva. Quando o fenótipo é mais alta, o que a gente vai perceber? Esse fenótipo ele é mais alto em homens do que em mulheres. E por quê? Por que vocês acham que ela é mais alta em homens? O que vocês acham? Olha, ela é ligada ao cromossomo X. Ninguém tem ideia nenhuma? Oi? Boa noite. Diga. Pode falar. É o Giovanni? Mais a capacidade do homem ter esse aumento, né, no cromossomos dele, a incidência que ele tem 300 vezes, né, de adquirir uma chance quando a doença está relacionada ao cromossomo masculino do que na mulher, né, que é de 20 a 30. Na verdade, esse de 20 a 30 são genes relacionados ao cromossomo Y e cerca de 300 no cromossomo X. Agora, isso que você está falando, olha só, vocês, meninos, né, rapazes, são XY. Então, já que vocês têm um único cromossomo X, se porventura vocês herdarem um cromossomo X com a alteração, ela se manifesta, tá? É justamente por isso, porque e o fato, né, do cromossomo X terem tantos genes, realmente aproximadamente 300, então é por isso que quando a gente fala de heranças ligadas ao sexo, o cromossomo X ele tende a ser realmente o mais preponderante de alteração, né? E os rapazes são XY, você só tem um cromossomo X. Então, se vocês herdam alguma alteraçãozinha, né, um X com alguma alteraçãozinha, ele se manifesta. Agora, nas fêmeas, igual até aqui vocês podem perceber, ó, eu tenho uma maioria de indivíduos do sexo masculino afetados, mas eu tenho uma menina também. É mais raro, mas possa ter. Mas para essa menina ter, ela tem que ter o quê? Os 2 cromossomos X, né? Com as alterações, porque essa é uma herança recessiva, tá? Então, é justamente isso. E, normalmente, o que a gente observa? Normalmente, aqueles indivíduos, né, que vão ter, por exemplo, igual aqui, ó, esse rapaz aqui, ele tem o gene afetado. Se vocês observarem, ó, esse quadradinho vermelho é porque ele é afetado. Ele apresenta essa alteração. Normalmente, as mães desses rapazes, né, muito frequentemente elas são portadoras. Elas possam ser consideradas saudáveis, ou seja, o fenótipo dela, a leitura que se faz é de nenhuma doença, mas ela tem um genezinho ali, um genezinho X defeituoso, com alguma alteração. E aí ela possa doar afinal de contas ela doa esse X para o menino, por quê? O menino, para ele ser XY, é porque ele herdou o Y do pai, então o X só pode ter vindo da mãe, né? E se ele herdar da mãe justamente o X que tem alteração, aí ele tem a manifestação da doença, tá? Então, por isso que, de fato, é muito comum, embora não seja obrigatório e exclusivo, né? Mas é muito comum o rapaz ser afetado e na hora que se observa a árvore genealógica, a mãe dele ser portadora, tá? Então, são esses termos também muito usuais quando a gente estuda aqui na genética essas heranças autossômicas, tá? E recessivas ligadas ao X. Ou seja, todas essas heranças mendelianas têm muito essa linguagem, né? Afetado, portador, tá? Do qual é interessante a gente recapitular. E aqui mostro para vocês, então, os exemplos que nós vamos trabalhar com essas heranças recessivas ligadas ao cromossomo X. Nós vamos falar sobre o daltonismo,
a hemofilia e a distrofia muscular de Duchenne. Bom, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre essas 3. Nós, inclusive, eu já tive a oportunidade de falar com você sobre a distrofia muscular, porque eu cito ela como exemplo desde lá na CMC, né? Porque ela é uma alteração muscular tão severa, então até quando a gente fala sobre tecido muscular, eu faço essa menção sobre ela, né? Porque é importante e a gente já abre aí caminho. Daltonismo, que eu sei, a gente usa muito, né? Ah, fulano, você é daltônico? Né? A gente não fala assim, a gente conhece isso, né? A gente emprega e eventualmente possa existir entre nós alguns indivíduos que sejam daltônicos. E a hemofilia, né? Que é uma alteração no sangue, que nós vamos ver, que também é conhecida. Então, tenho certeza que essas 3 aqui são 3 distúrbios dos quais nós já ouvimos falar. Vamos ver aqui algumas particularidades, sabendo, né, que elas têm, então, essa transmissibilidade a partir de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, tá bom? Olhem só, o daltonismo, né, ele ocorre realmente muito mais em meninos do que em meninas. Então, é mais comum a gente ter em sala de aula, por exemplo, um rapaz daltônico do que necessariamente uma moça daltônica. Não exclui, mas é mais difícil, tá bom? E o que significa esse daltonismo, né? É um prejuízo que o indivíduo tem nas células que são fotorreceptoras da luminosidade, né? E que ali elas são importantes, afinal de contas, só recordando, lembra quando a gente estuda, eu posso falar porque pelo menos os meninos da Físio, o semestre passado, fizeram digestória endócrina e renal. E lá no finalzinho a gente fala sobre os órgãos dos sentidos, né? Eu acho que as meninas da biologia, nós também já tivemos oportunidade de falar sobre os órgãos dos sentidos. Acho que a gente já teve uma disciplina que a gente teve essa oportunidade de falar, se não me engano. Então, só para recordar vocês, né, lembram dos cones, dos bastonetes, né? Que são responsáveis ali, os bastonetes responsáveis pela coloração. Pelo fato da gente poder ver esse mundo colorido, né? Graças aí a possibilidade da gente fazer a distinção das cores. O indivíduo daltônico, ele perde essa capacidade. E é justamente, né, das cores que a gente consegue ali ter a definição dos nossos olhos, que é o verde, o vermelho e o azul, tá? Então, por exemplo, aqui, qual é o número que vocês estão conseguindo enxergar nessa bolinha aqui? 74. Muito bem. Estamos todos em dia com a visão, né? São ótimos e é que nós temos, então, daltônicos, tá? Realmente o correto é o 74. Por que a gente fala isso? Quando a gente tem a possibilidade de enxergar bem, a gente não encontra grandes dificuldades. Mas a pessoa que tem a dificuldade de enxergar o verde, o vermelho, o azul, ele enxerga errado, né? No contexto aqui dessa distribuição dessas colorações. Então, ele falaria outros números, tá? Aqui eu até coloco para vocês, né? O indivíduo daltônico, ele não consegue ter a identificação dessas 3 cores, né? O verde, o vermelho, o azul. Então, ele olha para essa representação, ele não consegue fazer distinção. Para ele, tudo é uma coloração única, né? É muito comum as pessoas começarem a ver um pouco mais acinzentado, né? Tem pessoas que realmente não conseguem verificar, ter essa dimensão, né? Dessa coloração tão nítida. É importante também dizer que no daltonismo não são necessariamente todos iguais, não, tá? Embora o clássico seja a dificuldade da observação dessas 3 cores, existem alguns indivíduos que eventualmente realmente veem a vida um pouco mais acinzentada, tá? Tem outros que às vezes conseguem enxergar melhor no período noturno, tem outros que às vezes têm uma dificuldade maior em uma observação dificuldade apenas em uma dessas 3 cores. Então, embora a gente fale de uma maneira geral a dificuldade da observação dessas 3 cores, na hora que você,
por acaso encontra um daltônico, um colega daltônico, possa ser que a queixa dele seja mais particular, tá? Que a gente coloca tudo num balaio só, né? Como se todos observassem, tivessem as mesmas queixas, né? Mas eventualmente não. Existe hoje no mercado a possibilidade de um óculos que eles tentam fazer uma correção ali para dar à pessoa a possibilidade de enxergar um pouco mais colorido, tá? Mas ao mesmo tempo é algo que é físico, né? Não regula, não é uma regulação interna. Então é um paliativo, tá? E ao mesmo tempo também de alto custo. Então, logicamente que isso também acaba prejudicando, tá? Bem, mas de uma maneira geral, o daltonismo é uma alteração do qual, de todas essas alterações que a gente postula aqui, é uma das mais comuns, uma das que a gente mais ouve falar, né? No dia a dia, por exemplo, tá? Existem, inclusive, grande quantidade de famosos aí que se identificam, que se mostram, né, daltônicos, enfim. Então, é um dos distúrbios que nós apresentamos, de uma maneira geral, mais pronunciado com maior frequência na nossa população, tá bom? Bem, vamos apresentar agora o próximo, que é a hemofilia, tá? Como eu falei com vocês, é uma alteração sanguínea, tá? Afinal de contas, na hemofilia, o indivíduo, ele tem dificuldade, né, no fator de coagulação. Eu não sei se você se recorda, um tempo atrás, foi muito não, vocês não vão se recordar, foi muito na minha época de adolescente, porque tinham irmãos, né, os hemofílicos, e até na época falava-se muito que era o caso do Betinho e dos dois irmãos dele, que agora realmente me fugiram o nome, mas que eles trabalhavam, estavam muito ali na mídia, e na época, por essa alteração de hemofilia, né, e por terem a necessidade da transfusão de sangue, na época que foi do advento da descoberta do HIV, os três, né, descobriram-se ser positivos para HIV, em função, né, dessas transfusões que eles faziam pela necessidade orgânica deles por apresentarem hemofilia, tá bom? Como é uma alteração do fator de coagulação, esses indivíduos são muito susceptíveis a ter hemorragia, né? O que, obviamente, isso é severo e possa causar prejuízos à saúde do indivíduo. Tem que ter um cuidado redobrado, uma vez que todos nós, né, somos susceptíveis e ao longo da nossa vida temos a necessidade, né, de fazer intervenções cirúrgicas, enfim. Quer perguntar alguma coisa ou é impressão minha? A professora vai perguntar. Pode falar, Giovana. Em relação a essa doença, além dele ter uma dificuldade, né? Dificuldade não, ele ter toda essa alteração no sangue, ele pode se tornar, eu posso dizer que pode se tornar um paciente plaquetopênico? Pode falar. Não, esse finalzinho que eu não entendi. Ele se torna pacientes plaquetopênicos? Não é necessariamente só problema de plaqueta, Giovana. Eles terão alteração no fator, até aqui, ó, no fator 8, que é uma cascata de coagulação. Então, logicamente, eles têm alteração de plaqueta, sim, mas esse não é o grande viés que leva esses pacientes a terem dificuldade de coagulação. Sabe, é todo dando uma cascata, o fator é uma característica até proteico, tá? Do qual aí susceptibiliza. Logicamente, isso acaba interferindo de uma maneira indireta, já que as plaquetas também são importantes, né? Ali no processo de coagulação. Mas, em si, eles possam vir a ter quantidade, né, adequada de plaquetas, os fragmentos plaquetários estarem absolutamente normais e eles ainda apresentarem, porque é um fator proteico, um fator da cascata de coagulação.
sabe? E aí, pô, desculpa, Giovana, porque tá muito picada o seu áudio. Deve estar falhando. Eu falei assim, que no caso, a hemorragia, ela vai ser característica da doença, no caso. Sim, característica é o que caracteriza a hemofilia é justamente essa probabilidade, essa propensão a pequenos cortezinhos já são motivo suficiente para que ele tenha um sangramento mais intenso, o que normalmente não seria, por quê? Em função da presença do nível de plaquetas normal e do fator de coagulação, que é todo um fator, né? Toda uma cascata química que existe ali no nosso processo sanguíneo, que a gente no instantinho tem estagnação ali daquela perda de sangue, né? Por exemplo, se a gente machuca, imagina, meninas, a gente ali, ó, cortando uma couve bem fininha pro almoço. Tem hora que a gente erra a faca e machuca. Aquele cortezinho fininho, né? Não foi profundo, mas por que eu falo desse? Porque esse que às vezes começa a ter um sangramentozinho chato, ainda mais ali você tá mexendo na cozinha, comida, é algo que incomoda, mas que, na verdade, você limpa, você para um pouquinho, ele tende a estagnar. Porque o indivíduo saudável, com o nível plaquetário normal e com todo o fator de coagulação disponível, ele vai cessar. Né? Ele forma literalmente uma membranazinha protetora, né? Que vem evitar com que aquele indivíduo venha a ter essa perda, né? Abrupta aqui, mais exacerbada de sangue. E aí, voltando, vocês imaginam o que é um indivíduo desse, né, com essa propensão, ter que fazer um ato cirúrgico, né? Então, por isso que é importante a identificação. E ali, no caso, diante, né, de uma intercorrência dessa, tem todo um preparo anterior para que exista, né, inclusive a administração desse fator 8, para que naquele momento, no momento do processo cirúrgico em si, aquele indivíduo possa ser mais responsivo e não vir a sofrer, né, com os agravos de uma hemorragia intensa diante de uma necessidade, né, como essa de uma intervenção cirúrgica, por exemplo, tá? E aí, o que muitos também apresentam, né, nessa hemofilia é essa necessidade de transfusão. Né? Logicamente, isso sempre tem que ser avaliado paciente a paciente, né? O grau dele, a vulnerabilidade dele, mas existem alguns que precisam de fato ter a transfusão para poder vir a ter uma vida mais saudável, né? Como eu falei com vocês, até coloquei aqui que eu achei muito didático e interessante assim em termos de apresentação, né? Existem justamente isso, porque existem outros tipos de hemofilia. A gente fala hemofilia A, que é a forma mais comum, tá? Que ocorre na nossa população. É justamente essa alteração da coagulação sanguínea, né? E que possa realmente prejudicar muito a qualidade de vida do indivíduo. Né? Afinal de contas, todos nós somos muito suscetíveis ali ao nosso dia a dia. E, logicamente, isso possa gerar, inclusive, sim, algumas situações até óbito, né? Porque, diante de uma intercorrência que possa acontecer com qualquer um, às vezes a pessoa possa evoluir de uma maneira muito rápida, muito abrupta, com perda de sangue, né? Via ter um choque hipovolêmico, por exemplo. E só para vocês terem uma ideia aqui, ó, cerca de 320 mil pessoas em todo o mundo, né, tem a hemofilia do tipo A, tá? Por quê? Existem, logicamente, quando a gente fala essa questão, né, essa propensão de quantidade, ela é muito variável, inclusive, logicamente, às vezes nem a gente tem com tanta rapidez a atualização desses dados, né? Por exemplo, para 2021, isso nem sempre a gente tem essas atualizações assim, mas só para a gente ter uma noção, né? E uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês no final, mas que eu acho que é pertinente,
Vários desses distúrbios, gente, quando a pessoa apresenta, eles possam ser motivos ainda na vida pré-natal de aborto espontâneo, tá? Às vezes são alterações cromossomais que possam, às vezes, sugerir tamanha desordem no desenvolvimento que possam, no desenvolvimento fetal, ser motivo de aborto. Aqueles abortos espontâneos que, eventualmente, nós, mulheres, sofremos, né? E que a gente, inclusive, literalmente sofre, não só pela ocorrência do aborto, mas por todo o luto que existe ali associado a isso, mas que a gente fala assim, não sei por que foi perder, né? Às vezes aquele bebê estava ali sendo gestado, tá? Então, depois eu vou até chamar a atenção de vocês em relação a isso. Oi, pode falar. Professora. Oi. O Pedro. Só um minutinho, pode falar. Podem falar. É o Pedro. Pode falar, Pedro. Pode falar, Pedro. É o seguinte, talvez você falou sobre o tratamento, só que a minha internet está cortando demais, não consigo escutar. Mas, assim, existe algum tratamento a respeito da hemofilia A? Ô, Pedro, todas esses distúrbios, né, que são essas heranças associadas geneticamente, os tratamentos são paliativos. Não existe cura. E os tratamentos, no caso aqui da hemofilia A, eles dependem muito do quadro específico, do paciente em si. Foi aquilo que eu mencionei. Embora o indivíduo às vezes receba um único diagnóstico, hemofílico, fulano hemofílico, enfim, tem muito que se avaliar aquele paciente em si, as reais alterações que ele está apresentando, os níveis dele, né? Até mesmo de alteração da coagulação, porque tem uns que são muito susceptíveis a uma perda muito abrupta e eventualmente tem outros que possam, né, apresentar problemas, mas não serem necessariamente tão proeminentes assim. E aí eles possam tomar fatores de coagulação sanguínea, né, ou ter a necessidade de ter a transfusão para aí ter uma renovação, inclusive com o fator 8, né? Diante de uma intervenção cirúrgica, eles possam vir a ter que tomar esse fator de coagulação previamente para restabelecer os níveis dentro do padrão de normalidade, para na hora do momento cirúrgico em si serem mais responsivos, né? Estarem mais protegidos. Então, não existe um protocolo único, Pedro. E, infelizmente, são todos protocolos paliativos, no sentido de tentar prevenir ou de proteger aquele indivíduo o máximo possível para as intercorrências que, na verdade, a gente possa vir a ter no dia a dia, né? Porque a gente, às vezes, na hora que fala assim, logicamente que o machucado em si ocorre com todo mundo e ainda é relativamente pequeno, né? Mas qualquer um está suscetível a ter quedas mais abruptas, a vir a ter um acidente, né? E que, eventualmente, um fator desse, né? Uma situação de alteração de coagulação do sangue como esse, possa gerar uma situação que poderia ser contornada, um fator fatal, literalmente levar o indivíduo à fatalidade. Então, são todas situações paliativas que têm que ser observadas ali com o hematologista e o paciente de uma maneira mais particular. Bom? Professora. Pode falar. Entendi. Quando a senhora fala fator de número 8, está relacionado ao cromossomo de número 8 ou não? Não tem nada a ver? Não. Aqui, para começar, o cromossomo é o 23º. Por quê? Ele é ligado ao sexo. Então, até por isso que essas ligadas ao sexo, a gente não fala que é alteração do cromossomo igual a gente falava antes. Deixa eu só pôr aqui até para você entender. E eu vou completar a sua resposta, tá?
resposta à sua pergunta. Eu vou aqui, ó, só para você entender, todo mundo entender. Olha, antes, nas heranças autossômicas, às vezes a gente falava só, herança que ocorre por alteração, por exemplo, da acondroplasia, no cromossomo 4, né? Por quê? Porque existem 22 pares cromossomais. Então, aí a gente posicionava uma alteração em um determinado par cromossomal. Agora, a gente não fala. Por que não fala? Porque ele é ligado ao cromossomo X e ele é ligado ao sexo. Então, ele obrigatoriamente já pressupõe-se que seja o 23º cromossomo, tá? Par cromossomal, mais precisamente é o cromossomo X. Então, é esse daqui obrigatoriamente. Bem, agora completando a sua pergunta. Então, não, aquilo dali, ao fator 8, é o fator de cascata de coagulação. Ao cromossomo não é, porque o cromossomo é esse daqui. E aqui, voltando. A gente está aqui, ó. Aqui, ó. Olha, o fator 8, porque existe, na hora que a gente fala cascata de coagulação, existe todo um fator para que, na verdade, exista a coagulação do nosso sangue. Nós temos a participação das plaquetas, lembra aqueles fragmentos celulares que são observados, né? Vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão fazendo agora a morfo do sistema imune, não é isso? Sim. Eu tô até achando que vocês já tiveram, não. Então, olhem só, vocês vão ver na morfo do sistema imune, quando vocês forem aprofundar, né? Porque aí vocês trabalham também com as células do sangue. O professor vai explicar a vocês. Tem todo um processo de coagulação sanguínea, onde a gente tem a participação das plaquetas, que são fragmentos celulares presentes, né, na composição do nosso sangue. E existe, na hora que a gente fala uma cascata, que é como se fosse um dominó. Sabe quando você joga uma pedrinha de dominó e aí ele cai sobre a segunda, sai como uma terceira, até que todas as pedrinhas estejam no chão, né? Como se fosse uma cascata, ou seja, um efeito dominó, onde acontece uma alteração em uma peça e sucessivamente as outras peças também vão se alterar. Esse fator 8 é um fator de coagulação, que então é justamente isso que vocês vão ver adiante, e aí vocês vão perceber melhor, tá? Então não tem nada a ver com cromossomo, é um fator em que existem, né, estruturas proteicas que em conjunto vão fazer que diante de um machucado, vai ser ativado como processo de defesa do nosso organismo o estagnar daquele machucado. Forma uma penumbrazinha, né? Sabe, inclusive quando a gente machuca, tem hora que a gente não vê, eu faço tipo uma casquinha, né, inicial, onde eu percebo que ali de alguma forma foi montado uma penumbra protetora que fechou aquele pequeno espaçozinho. Fica até vermelhinho, né? Porque houve um extravasamento inicial de sangue. Então, esse fator 8 é um fator de coagulação, estruturas proteicas presentes, que vocês vão estudar, tá? Na morfo do sistema imune. Tá bom? Então, aqui pra gente. Ótimo. Não precisa ser, não, de forma alguma. E você entendeu o que relaciona-se ao cromossomo X? Entendi perfeitamente. Muito obrigada. De nada. Mais alguém quer alguma outra pergunta, gente? Podem fazer. Ok? Então vamos. E aqui eu vou passar para vocês um pequeno videozinho, tá? Que fala sobre esse comprometimento da coagulação do sangue. Olhem só. Vocês parem, né, para pensar. É fundamental, né, que a gente esteja bem saudável, com todo esse potencial de proteção mesmo, porque no nosso dia a dia nós somos muito susceptíveis a machucados e eventualmente perda de sangue, né?
possa levar o indivíduo a choque hipovolêmico e óbito, né? De uma maneira rápida até. Tá? Um dos grandes motivos, às vezes, de morte em acidentes, né? É que diante ali de um processo hemorrágico, aquilo evolui de tal forma que depois, mesmo levando aquele paciente ao ambiente hospitalar e ali começando as intervenções, às vezes aquela perda abrupta de sangue já justificou a diminuição da oferta de oxigênio e nutrientes às diversas partes do meu organismo e, consequentemente, já a perda, né, de células. Principalmente se a gente levar em consideração o sistema nervoso, né, que é uma das células que mais susceptíveis à deficiência de oxigênio, né? Ó, eu vou colocar aqui, vou ligar o videozinho. Se porventura vocês não enxergarem ou não ouvirem, por favor, vocês me falem, tá bom? Olhem só, é rapidinho. Você já ouviu falar em hemofilia? É uma doença que acontece por uma deficiência na coagulação do sangue, o que em alguns pacientes pode até causar sangramentos espontâneos dentro do corpo. Vamos entender melhor como o problema acontece. A doença é hereditária. Pessoas com hemofilia têm maior facilidade de sangrar, principalmente nas articulações, como o cotovelo, os joelhos e os tornozelos. O organismo delas produz uma menor quantidade de fatores de coagulação, que são proteínas responsáveis por interromper um sangramento. Pequenos traumas ou pancadas podem desencadear uma hemorragia. O hemofílico tem plaquetas normais, mas tem falta dessas proteínas. Então eu vou ter o trauma e ele vai começar a sangrar depois de 3 a 4 horas, quando eu ativo essas proteínas. Ele vai demorar um pouquinho para sangrar e vai ter um sangramento por muito mais tempo. Mas há casos graves em que as hemorragias podem acontecer espontaneamente. Simples atividades do dia a dia podem favorecer o problema. Se você tiver uma hemofilia grave, principalmente, nós podemos ter sangramentos com pequenas atividades. Até o fato de dormir em cima do braço, ou então fazer um pequeno esforço a mais, andar um pouco mais, pode causar esses sangramentos. Os sintomas dos sangramentos nos músculos e nas juntas são dor, inchaço, parada do movimento e cor roxa no local atingido. Para confirmar o diagnóstico da doença, é preciso ficar atento a algumas situações. Muitas vezes não se tem o diagnóstico ainda da criança, ela vai para alguma cirurgia ou vai para uma extração dentária e tem um sangramento acima do normal. Isso é uma indicação para se investigar essa criança, né? Nos pacientes que já possuem o diagnóstico de hemofilia, nós fazemos a chamada profilaxia, ou seja, nós damos o fator antes e após o procedimento. Isso torna um indivíduo com um nível de fator praticamente normal e ele consegue fazer o procedimento normalmente. Hospitais credenciados pelo Ministério da Saúde oferecem tratamento de graça a pessoas com hemofilia. Uma das medidas é a reposição do fator de coagulação que falta no sangue do paciente. O fator, ele é sintético, pode ser do plasma humano, né, que vem da doação de sangue, ou pode ser feito exclusivamente em laboratório, tá? E é separado esse fatorzinho, que é essa proteína do sangue. E aí eu dou diretamente esse fator que falta no paciente que tem algum sintoma. Para saber mais sobre hemofilia, acesse minhavida.com.br. Vocês viram, né, que eventualmente tem crianças, a gente chama atenção assim de crianças porque várias, né, logo de início ainda não tem o diagnóstico, né, e que às vezes o que vai chamar a atenção dos familiares ou às vezes até mesmo do profissional que está ali atendendo a criança, possa ser, às vezes ele vai fazer alguma intervenção, né, dessas diárias que a gente eventualmente faz, ou um machucadinho que eventualmente a criança teve que ir ao médico porque está sangrando muito, algo que eventualmente fuja daquele padrão esperado, né, que seria considerado normal, mas aquilo possa ser chamativo e logicamente fazer com que o médico comece a ventilar alguma probabilidade de alteração, né, na coagulação do sangue. Tá? Mas isso é muito importante, isso que a gente comentou, de ter o diagnóstico.
e de, a partir dali, né, estabelecer-se o melhor tratamento para o paciente e, logicamente, cuidados redobrados, né, gente? Vocês imaginem. A gente já tem que ter cuidado, lógico. Imagine uma pessoa que naturalmente já sabe que tem essa predisposição à perda abrupta do sangue, tá bom? Agora eu consegui. Obrigada, viu, você ter me aceitado, Nicole? Agora eu consegui colocar o meu celular aqui para ver. Faz falta, não? Eu fico perdidinha. Bem, agora vamos apresentar a nossa último distúrbio, né, relacionado à herança, que é a herança recessiva ligada ao X, tá? A cromossomo X, que é a distrofia muscular de Duchenne. Acredito que todos vocês já ouviram falar, porque sobre distrofias musculares, né? Que é justamente uma diminuição, né, da capacidade até muscular. Eu chamo a atenção de vocês e faço um convite. Deixa eu ver aqui que tocou aqui. Faço vocês um convite, tá? Quem puder depois, dá uma olhadinha lá no AVA. Eu postei uns vídeos interessantes e tem uns vídeos, esses são longos, né? Inclusive da professora Mariana Zatz, que é uma geneticista, que ela, uma das fontes dela de trabalho ali, de pesquisa, é a distrofia muscular de Duchenne. Então, ela mostra, né, um relato, um acompanhamento com um rapaz, que ele, inclusive, fugiu muito à regra do que às vezes a gente apresenta aqui de teoria para distrofia muscular, né? É um rapaz jovem, mas que já com uma idade um pouco mais avançada do que às vezes se espera, né? É aquela coisa, gente, quando a gente fala às vezes de diagnóstico e aquele primeiro impacto para a família, eventualmente várias informações ali iniciais não significam necessariamente que a pessoa vai ter que passar, né? Existe uma programação ali diante do que se espera diante daquele diagnóstico. Mas, por exemplo, expectativa de vida, né? É algo difícil de falar, não é? A gente fala que esses meninos, eles tendem a não ultrapassar muito os 21 anos de idade. De fato, né? É a expectativa. Agora, não significa que não possamos vir a ter rapazes com uma idade mais avançada do que isso, né? E às vezes até com uma relativa qualidade de vida. Então, isso também a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente apresenta aqui o que é o do geral, né? O que são características teóricas que você encontra na literatura, mas cada caso é um caso, e a gente tem que respeitar isso, e na verdade eu acho que isso é até importante, que cada caso seja um caso, porque diante de um diagnóstico, né, que as pessoas precisam de ter esperança, né, trabalhar, fazer o possível dentro do que é ali, dentro das metodologias paliativas, né, mas aquela força interna, né, porque não deve ser fácil, né, ter ali um diagnóstico de um filho, uma perspectiva de avanços, de perdas, né, tão fortes como são pronunciadas aqui nessa distrofia que eu vou apresentar a vocês, deve ser fácil, né? Então a gente tem que ter muito cuidado também quando trata ali com os pacientes, com seus familiares. Então, se vocês puderem, depois dê uma olhadinha nesse vídeo lá com a professora Mariana Zatz, que vale muito a pena. É um relato muito específico e que ela mesma chama atenção para essa experiência, que até para ela foi uma experiência nova em relação a esse jovem e essa mãe que o acompanha, tá bom? Bem, aqui no caso, é uma fraqueza muscular, né? Distrofia muscular, Duchenne em virtude do pesquisador que a identificou, e ela é progressiva. E ela é tão, realmente, o diagnóstico é tão severo, porque quando a gente fala de degeneração muscular, a gente imagina muito da perda de atividades, né? Como, por exemplo, perda motora, capacidade de andar, enfim. Mas tecido muscular está disperso no nosso corpo como um todo. E a gente respira graças à ação muscular, nosso coração é o músculo cardíaco
que é um órgão muscular, né? Então, assim, na hora que a gente fala de degeneração muscular, fraqueza muscular progressiva, eu não falo só do músculo esquelético, eu falo da musculatura como no geral. É por isso que tende a ser tão depreciativa a qualidade e acaba realmente impactando na expectativa de vida desses meninos, tá bom? Olhem aqui. Vou apresentar vocês, tem até um pequeno videozinho que ele mostra isso, o que é muito clássico na herança, no caso da distrofia muscular, é que esses meninos, eles começam a ficar de pé escalando o próprio corpo. Então, se vocês perceberem, olha, esse menino, ele, além de estar com as mãos aqui, ó, agora ele vai passar a apoiar as mãos ao joelho. Ele precisa de um aporte, né, para que ele tenha força e se mantenha de pé. Né, de uma maneira geral, o que a gente observa? A distrofia muscular de Duchenne, ali tem, a princípio, no bebê, um desenvolvimento normal, né, de início ninguém necessariamente desconfia de nada, mas aí a criança começa a engatinhar, começa a ficar, né, sentadinha sozinha, começa a querer, né, a andar ali. Imagina, criança pequenininha dá um trabalho, às vezes dobrado, que ela não fica quieta, né, e a gente tem que correr atrás delas, e a gente não tem esse pique todo. Bem, só que essa criança, às vezes ela também possa vir a ter regressão nessa marcha, né? O que é tão também ali em termos de desenvolvimento tão percebido ali pelos pais e familiares. Essa criança começa a cair em excesso. É lógico que toda criança cai, né? É indiscutível, faz parte. Caiu, levantou, chorou, você sopra o joelhinho, fala que tá tudo bem e levanta. Mas tudo isso quando começa a fugir de uma determinada regra. Anda e do nada cai, né? Nem estava correndo e simplesmente caiu. Essa criança, quando ela, ao invés de querer agora correr, ela prefere ficar só quietinha, sentadinha, né? Ela recua, ela começa a ficar muito mais na dela do que necessariamente querer se socializar. Por quê? Né? O andar para ela começa a ser mais difícil, tá? Então, são pequenas observações que eventualmente possam ser sugestivas, que precisam ser colocadas, informadas isso ao pediatra, né? Como eu falei aqui com vocês, toda essa dificuldade, toda essa observação, né? Tem crianças, inclusive, que possam ter dificuldade de adquirir a marcha, né? Até a gente coloca aqui, ó, que vem adquiri-la com 18 meses, 1 ano e meio de idade, né? Possam vir a ter um retardo nesse aprendizado, né? Enfim, então isso é muito variável, desde ali as primeiras observações, tá? Tanto aqueles que possam eventualmente adquirir a marcha e apresentando esse retrocesso, como essas crianças que possam também vir a ter essa dificuldade, essa lentidão no processo, tá? Como eu falei com vocês, a questão da queda, ela é muito característica ao longo de toda a vida dessas crianças, desses meninos, né? E essa dificuldade, de fato, de realizar as atividades que são esperadas para essa faixa etária, né? Afinal de contas, os primeiros anos de vida, o que toda criança quer é ter muita energia, né? E umas, inclusive, não param de jeito nenhum. E aqui eu vou chamar a atenção de vocês, vou passar para o videozinho sim, mas eu quero só, antes de ir lá, esse daqui, olha, um pequeno videozinho que aqui passa também, olha esse menino. Aí ele escalando, olha, a mãozinha no joelho, né? Esse é clássico, eu gosto desse videozinho porque ele passa fácil e é muito ilustrativo das primeiras características da distrofia de Duchenne, tá? Aqui, deixa eu passar então aqui para vocês.
o som, mais uma vez. Só um pouquinho, porque o que ficou em primeiro plano foi esse daqui, ó. Não, esse aqui não. Ó, cadê? Isso. Mais uma vez eu peço a vocês, vou colocar o vídeo. Qualquer alteração, tá? Na imagem, no som, vocês me falam, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pra mim agora apareceu, vou aqui aumentar. Olhem só. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que afeta o músculo. Esses meninos têm fraqueza porque falta no músculo deles uma proteína muito importante para o mecanismo de contração muscular. Olha como você era pequenininho, Helder, quando você esteve aqui a primeira vez, a sua foto. Cerca de 60 a 70% dos meninos com Duchenne têm deleções, falta um pedaço de DNA. A falta desses bloquinhos de DNA faz com que o gene não funcione adequadamente e o resultado final é a falta da proteína no músculo. Sempre que é genético é herdado? Não necessariamente. 1/3 dos casos acontece com a mutação nova, qualquer um de nós pode ter um filho com distrofia. E no restante 2/3 é herdado da mãe portadora. O que acontece quando uma mulher é portadora de uma mutação nesse gene da distrofina? Esse X dela não vai produzir a proteína, mas ela tem o X normal com o gene normal que produz. Por isso que uma mulher portadora nunca vai manifestar o quadro clínico de um menino com distrofia tipo Duchenne. E se a mãe é portadora, a gente pode oferecer o diagnóstico pré-natal. O casal tem a possibilidade de... Desculpa, gente, é porque eu falei, essa é a professora Maiana Zatz. Viu? Essa aqui apareceu aqui em azul. Tem a possibilidade de planejar sua prole de acordo com a presença ou não de mutações. Isso, eu estava acabando. Deixa eu pôr aqui só para... É portadora, a gente pode oferecer o diagnóstico pré-natal. O casal tem a possibilidade de planejar sua prole de acordo com a presença ou não de mutações. Exatamente. E aí, eu aproveito essa fala dela, que se vocês perceberem, né, o que ela fala aqui pra gente, fecha direitinho com o que a gente já vinha falando dentro da nossa disciplina, que é o aconselhamento genético, né? Lembram que primeiro a gente viu o que é aconselhamento genético? Que eventualmente eu possa fazer isso antes até mesmo de imaginar, né, de ter filhos, mas possa ser também que ele seja utilizado posteriormente para ajudar, né, até mesmo na identificação e no diagnóstico de uma determinada criança, né? Porque a gente fala assim, gente, parece que é tudo muito fácil, né? Ter o diagnóstico, a identificação. Não é assim, né? A vida real, ela às vezes tem mães aí que pelejam ao longo de anos com suas crianças, só observando elas a regredir, né, em várias ações que elas realizavam, e que de repente eles percebem que essas crianças não estão mais responsivas e não têm um diagnóstico conclusivo, tá? Professor, Oi, pode falar? Thales que está falando. Só Oi, Thales. Pode falar. Mães com gene podem ter filhos normais ou normalmente quase todas as crianças nascem com o gene de atrofia? Olha só, vou voltar aqui para ficar melhor o entendimento, tá bom? Aqui. Você falou mães, você falou mães com gene, né? Ou seja, mães portadoras, mães que porventura apresentam no seu cromossomo X alguma alteraçãozinha. Então vamos aqui para você ver. Aqui seria o caso, por exemplo, desse casal. Eu tenho uma mãe que ela é portadora, por isso que ela tá aqui com esse vermelhozinho. E até no próprio vídeo chegou a falar isso, olha. A mãe, se você analisar a mãe, imagina, uma jovem, ainda nem ela era mãe ainda. Analisando ela do ponto de vista de saúde, ela poderia ser classificada absolutamente saudável. Ela poderia nem imaginar
E associado a ela geneticamente, ela tem alguma alteraçãozinha, porque nada se manifesta. Por que nela não se manifesta? Porque por ela ser mulher, ela é XX. Então, se ela é saudável, né? No contexto de saúde, ela é saudável, mas ela tem uma alteraçãozinha guardada com ela, mas isso não se manifesta. Então, é por isso que a gente fala que ela é portadora. Aí, se não me engano, a sua pergunta foi, essa mulher, ela pode vir a ter filhos normais? Não foi isso que você me perguntou? Né? Não, na verdade eu queria saber se todos os filhos dela podem nascer com esse gene ou não. Tá, isso. Se eles podem nascer com esse gene ou não. Então, vejamos. A mulher XX, já que essas alterações estão relacionadas ao cromossomo sexual, ela obrigatoriamente ou vai doar um X saudável ou vai doar um X com defeito. Tá? Vou falar assim, só para ficar mais fácil o entendimento. Bem, então, os meninos, né? Eles acabam sendo mais propensos à manifestação da doença, por quê? Olhem só. Além deles, né? Porque os meninos, eles vão herdar um X da mãe. E a mãe, se você perceber aqui, ela vai ter 50% de chance de doar o X com defeito. Por quê? Ela tem um saudável e um alterado. Ela obrigatoriamente vai doar um aqui por esse menino, então ele tem 50% de chance de vir a apresentar, e inclusive ele apresenta a doença, por quê? Porque como ele só tem um X, se o que ele receber for o X com defeito, ele vai ter a doença. Agora, a menina, ela também possa receber o X com defeito, só que, já que é menina, ela tem 2X. Um ela herda da mãe e um ela herdou do pai. Se o pai for um indivíduo saudável, então ela obrigatoriamente vai herdar um X saudável. Então essa menina possa, no máximo, ser portadora. Por que no máximo? Porque possa ser também que nem portadora ela seja, como é esse caso aqui, ó. Se você observar, essa menina, mãe dessa mulher, nem alteração ela tem. Por quê? Ela tem que herdar um X da mãe. É como se eu tivesse aqui uma cumbuquinha, um sorteio. Imagina, eu tenho aqui uma cumbuquinha, eu tenho 2 pedras. Eu vou tirar uma. É aleatório. Eu posso tirar com defeito, agora eu posso também tirar saudável. Essa menina herdou um X saudável da mãe. Então, nem portadora ela é. Então, voltando à sua pergunta, né? Os filhos dessa mulher, eles podem apresentar doença se forem meninos. Agora, existe também a possibilidade dela ter filhos normais, desde que ele herde o X saudável que ela tenha. Então, é aleatório, é 50% de chance. E tem uma coisa também muito importante, ficar muito claro para todos vocês. Na hora que a gente fala 50% de chance, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem a minha bolsinha de lápis, né? Imagine aqui. Vou literalmente fazer para ver se vocês percebem. Só olha. Aqui. Eu tenho 2 post-it, um rosa e um esverdeado. Eu tenho uma cumbuquinha. Jogo esses 2 aqui. Na hora que... será qual que eu vou tirar? Eu tenho 50% de chance de tirar um rosa, 50% de tirar um amarelo, né? Mas tem uma coisa. Pro meu filho, imagine, eu tive um filho que tem a doença. Engravido de novo. Ah, então obrigatoriamente o próximo filho vai ser saudável? Não sei, sabe por quê? Porque aqui, ó, tem uma imensidão, né? Afinal de contas, nós temos nossas células germinativas, que 50% tem gene normal, 50% tem gene com doença. Mas na hora da fertilização ali, meu filho, ninguém escolhe. A gente não sabe.
Então, esse 50% que a gente fala não significa que o fato de eu já ter tido um filho com doença, agora se eu tiver um segundo filho, obrigatoriamente ele vai ser saudável, não. Possa ser que eu tenha um segundo filho doente da mesma forma. Que a quantidade de células germinativas que eu tenho é muito grande. Esse negócio de 50% é relativo ali nesse contexto, tá? Então, a gente tem essa mulher, ela possa vir a ter filhos normais e possa vir a ter filhos com a doença. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ok? Não. Ok? Não? Mais ninguém? Deixa eu ver aqui, só em termos de horas, que eu lembro que eu olhei ali 1h41, já entramos no intervalo, né? Então vamos para o nosso intervalo, aí eu volto no intervalo mostrando o videozinho da distrofia de Duchenne, tá bom? Vamos para o intervalo. Fechou. Fechou, Pedro? É, isso aí. Até, bom intervalo.